Olá a todos, sejam bem-vindos, muito obrigado, em especial aos organizadores do terceiro Sustentare, Seminários de Sustentabilidade da PUC Campinas, o sexto Workshop Internacional de Pesquisa em Indicadores de Sustentabilidade. Obrigado pela oportunidade, a você que nos acompanha e partilha desse trabalho da mesma maneira, o meu muito obrigado. Nós estamos, neste momento, apresentando um trabalho dentro do seminário na área temática Indicadores de Sustentabilidade, trabalho esse intitulado Desenvolvimento Humano, Liberdades e Capacidades, uma análise dos municípios do sudoeste do Paraná a partir de uma perspectiva seniana. É um trabalho de minha autoria, Cleverson Malage, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UTFPR Campus de Pato Branco. O meu orientador, Christian Luiz da Silva, também fez parte do trabalho, assim como o doutor Miguel Ângelo Perondi, que é professor também do programa. As obras que nós estamos utilizando como base para a consecução desse trabalho são as obras de Amartya Sen, intituladas Desenvolvimento como Liberdade, obra de 2000, e Desigualdade Examinada, de 2001, conforme nós trazemos para que vocês possam ter aí a noção dos livros. O locus de pesquisa do estudo que nós fizemos é aqui no sudoeste do estado do Paraná, aqui nesta região, então, que todos podem observar. A metodologia que utilizamos foi um estudo de caso com busca de informações em fontes secundárias para chegarmos aos resultados. Trazemos uma introdução, na sequência um desenvolvimento teórico, de toda a pesquisa, metodologia e os resultados finais. Na introdução nós falamos um pouco sobre desenvolvimento humano, que surgiu então lá no início dos anos 90, tendo por finalidade esse olhar diferente, que até então era só meramente econômico, ou seja, se utilizava apenas do PIB. Então surge o IDH com outros fatores, com outro olhar, ou seja, um olhar para as pessoas, as capacidades, as oportunidades. E aí, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, se utiliza disso e traz um conceito sobre o IDH, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano, que eu compartilho com vocês, que para a PNUD é uma medida resumida do progresso a longo prazo em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano, ou seja, renda, educação e saúde. Então, o objetivo da criação do IDH foi o quê? Oferecer um contraponto a outro indicador que é muito utilizado, que é o Produto Interno Bruto, ou PIB, per capita, que considera apenas a dimensão econômica desse desenvolvimento humano. Então, com a chegada, com a introdução do IDH, nós tivemos esta possibilidade de uma análise diferenciada. O Amartya Sen, que participou então dessa elaboração, ele é um economista indiano, ganhador do Prêmio Nobel de Economia lá em 1998. Com esta criação do IDH sobre esses aspectos diferenciados, ele busca combinar então 3 componentes básicos. A longevidade, que é refletido a partir das condições de saúde da população, a educação, que mede a taxa de alfabetização de adultos, e a taxa de matrícula de níveis aí de ensino fundamental, médio e superior. Já a renda é medida pelo poder de compra da população, que é baseado no PIB per capita, ajustado, lógico, ao custo de vida local, que permite, inclusive, essa comparação entre países de diversas regiões. Uma breve introdução com relação àquilo que nós estamos trabalhando, de Amartya Sen e do IDH. Passamos para o referencial teórico, já baseado nas obras que citamos. Então, a obra Desenvolvimento como Liberdade, do ano de 2000, de Amartya Sen, e ele traz algumas questões importantes, que de acordo com ele, o desenvolvimento consiste, então, nesta eliminação de privações de liberdades. Ou seja, que elas limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer, então, a sua condição de agente no local em que ela vive. Então, o Sen mostra para nós que a liberdade ela é imprescindível como meio e também como fim. Está aí dentro da sua obra. Ainda ele traz as liberdades instrumentais, que são importantes. O que elas buscam? Elas buscam, obviamente, a liberdade humana como um todo. E o que faz parte disso, segundo o Sen? As liberdades políticas, as facilidades econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e segurança protetora são que fazem parte dessas liberdades instrumentais na visão de Amartya Sen.
Por outro lado, também, ele traz como desenvolvimento de liberdade essa participação do Estado, através da saúde pública, do bem-estar social e do mercado nesse desenvolvimento. O mercado, então, qualquer atuação seria interessante. Da mesma forma, ele traz a democracia, e a democracia é importante na visão de Amartya Sen para esse desenvolvimento. Então, a democracia tem um papel fundamental, né, no que se refere à expansão das liberdades. Então, ele traz alguns fatores importantes da democracia, que é a importância da vida humana, as reivindicações e ainda essa questão do leque de oportunidades que gera a democracia. Também ele traz algo importante, que é a expansão das liberdades, é na mesma medida a expansão das responsabilidades individuais. Algo também marcante. Por outro lado, tratando já da outra obra, Desigualdade Reexaminada, né? Quando nós falamos de desigualdade, pobreza e capacidade, ele confronta a ideia de igualdade com dois tipos de diversidade, ou seja, as capacidades e também o funcionamento. E aí, algo interessante que ele traz, né, que os funcionamentos são constitutivos do bem-estar. A capacidade representa a liberdade de uma pessoa para realizar um bem-estar. Então, são esses contrapontos que ele faz. A pobreza, por sua vez, né, essa desigualdade de renda, então é essa diferença que deve ser vista a partir das capacidades de cada cidadão, né? As capacidades, na visão de Amartya Sen, é que devem ser igualadas. Já a relação entre pobreza e privação de capacidades deve também ser analisado, né, a partir da capacidade do indivíduo de transformar a sua renda em um funcionamento. Ele usa esses termos, né? E igualdade de oportunidade, por sua vez, né, é aquilo que todos possam ter recursos disponíveis, diferenciando cada um através das suas habilidades e dos seus talentos para que possam, então, pôr à prova e utilizar esses recursos. Da mesma forma, ainda, ele aborda a questão das formulações de políticas públicas que, na visão de Amartya Sen, vão influenciar definitivamente nessas questões de liberdade. Então, visa o crescimento econômico, o crescimento das liberdades individuais e também tem que ter essa conexão, né? Devem se complementar para que nós possamos ter, então, uma evolução social de fato. Visão de Amartya Sen. Chegando já nos resultados, nós podemos encontrar então essa situação dos resultados na região sudoeste do Paraná, comparativamente àquilo que nós estudamos dentro da obra de Amartya Sen. E observando aí, nós temos as situações em que o PNUD traz, por exemplo, da questão do IDH, né, na nossa região, se nós pegarmos aí os municípios com maior desenvolvimento humano, que nós temos em toda a região sudoeste, em todo o Brasil, pela PNUD, o município de São Caetano é o que mais se destaca em todo o Brasil, né? E o Melgaço, no Pará, é o com pior destaque. No sudoeste do Paraná temos destaque de Pato Branco, então, se destacando especialmente no IDH total, como vimos aqui, maior índice que está em verde e menor índice nesta outra cor que nós temos aí as questões de desenvolvimento. O que se observa em especial para fazer esta análise derradeira? Esses que nós temos, por exemplo, com um índice de educação muito baixo ou de saúde, enfim, né, são políticas públicas que estão faltando e são necessárias uma implementação melhor para que nós possamos ter então este equilíbrio, segundo o Amartya Sen coloca. Então veja, se faz necessário, né, para que nós tenhamos essa expansão dessas liberdades na visão oceaniana, o meio e o fim principal para o desenvolvimento, que nada mais é do que eliminar as privações de liberdades que possam limitar então estas escolhas. Então, conforme nós observamos essas situações de pobreza que nós temos, de baixos índices de educação, de saúde, de renda, é a falta de investimento específico em políticas públicas voltadas para esse fim, dando então essa oportunidade, liberdade de escolha e diminuição dessas limitações dessa população para que possa então obter essa condição de agente da sua própria existência no local em que vive. Esta é a visão, portanto, do Amartya Sen e isso que nós observamos aqui na região sudoeste. Temos já um desenvolvimento significativo em relação aos demais municípios do Brasil, inclusive é maior que alguns municípios aliás, de outros estados, inclusive de outros países de todo o planeta. Então, uma região extremamente desenvolvida, mas que ainda em alguns momentos demanda de uma melhora. Basicamente, os resultados apontam para isso. Muito obrigado pela oportunidade e espero que o trabalho possa contribuir a todos de alguma maneira. Grande abraço.